alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. A gente vai para uma aula braba sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa aula faz parte de uma série de aulas a respeito para a prova da ESA. Então, se você está estudando, não deixe já de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber o máximo das notificações de tudo que eu vou estar produzindo aqui, além também de compartilhar para todos aqueles seus amigos que estão papirando e estão seguindo o ritmo para a prova da ESA, CN, SpaceX, seja o que for. Então, tranquilo? Já falei demais, pode tocar a vinheta. Volta aqui pra mim, se liga. Vamos para uma aula braba sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Eu gosto de entender que essa aula, ela é o término, ela é o final de todo o assunto de geografia física do Brasil. Então, eu já repouso meu coração, porque aqui nós falamos sobre a formação territorial brasileira, falamos sobre o território brasileiro, falamos sobre o relevo, a geologia brasileira, falamos sobre os climas, climatologia geral, climas do Brasil e massa de ar, falamos também sobre aspectos de biomas e vegetações, falamos sobre a hidrografia, solos, e hoje a gente está terminando essa parte de geografia física agora com domínios morfoclimáticos. Os nossos assuntos vão continuar para questões ambientais, energia, geografia agrária, geografia urbana, indústria, extrativismo, transporte, América do Sul, regiões geoeconômicas e, de fato, finalizar fazendo uma análise compacta sobre a prova da ESA. Então, eu já vou guardar um pouquinho aqui, um pouco da minha saliva, e nós já vamos começar falando sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Se liga nesse mapa de domínios, aliás, eu acho que eu vou colocar, tem aqui desenhado, mas eu vou colocar o mapa de domínios para vocês de acordo com a bibliografia. Olha aí. Volta aqui para mim, se liga. No Brasil nós temos 6 domínios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiramente, a gente tem que fazer a diferenciação entre bioma e vegetação. Bioma e vegetação eu já expliquei na aula passada. Eu já falei que biomas é a espécie de interação animal-vegetal, enquanto a vegetação é a união das floras de um espaço. O domínio morfoclimático ele é diferente. Criado pelo geógrafo Aziz Nassid Absaber, ele cria 6 regiões com áreas core, ou seja, áreas coração com características e singularidades específicas. Quer dizer que o clima daqui basicamente é estruturado aqui e só tem aqui a vegetação, toda a hidrografia, ou seja, eu não tenho junções, transições sobre esses espaços. Segundo o próprio geógrafo Aziz Absaber, ele fala que a biologia sempre esteve preocupado em entender os limites, onde acaba a Mata Atlântica, onde começa o Cerrado, da onde termina o Cerrado e começa a Caatinga. Então o biólogo, o botânico, ele é muito preocupado com os limites, da onde começa para onde termina. Já aqui os nossos domínios morfoclimáticos, a interação entre clima, hidrografia, relevo, vegetações. E aqui eu também vou estar falando dos aspectos problemáticas ambientais de cada espaço. Aqui eu falo justamente de áreas corações e as suas transições, as suas áreas transicionais. Aqui eu coloquei pelo menos 4 áreas, mas terão outras, tá? Aqui a primeira área de transição é a área do Pantanal Mato Grossense, Sul-Mato Grossense, que se estende para o Paraguai e também Bolívia. Esse Pantanal, de fato, ele sofre com impactos ambientais fortíssimos, principalmente a agricultura comercial. Ele é uma região de planície, de inundação, uma região complexa de uma vegetação que se dá justamente em áreas do Pantanal, onde sofre inundações drenadas pelo Rio Paraguai e que hoje sofre impactos e perturbações do solo, como o assoreamento, como a entrada da agricultura comercial, como a retirada de madeiras através tanto de queimadas, quanto também através de corte de madeiras para negociação
no mercado internacional da pirataria, de fato. Já a Mata dos Cocais, essa região transicional entre Amazônia, Cerrado e Caatinga, também sofre fortes impactos ambientais. As suas palmeiras, conhecidas como babaçu, buriti e carnaúba, sofrem impactos de uma nova agricultura que tem substituído o extrativismo das quebradeiras de babaçu, da retirada da cera das folhas, do aproveitamento da madeira para a construção de casas. A agricultura comercial da soja, da cana, tem se expandido para essas áreas também. O agreste, muito conhecido pelos minifúndios e agricultura familiar, sofre também impactos do aumento da redução da minifundiarização e o aumento da latifundiarização justamente sobre esse espaço, também em áreas mais altas com o processo da agricultura comercial e pecuária. Já os manguezais, essa transição não entre domínios, mas uma transição entre a vida marinha e a vida terrestre, sofre impactos de expansão urbana, assoreamento, entrada em espaços litorâneos que acabam fragilizando essa vegetação tão rica, de fato, de crustáceos, de raízes pneumatóforas, de plantas halófitas que se expande no encontro do rio com o mar. Aqui eu falei sobre as faixas de transição de acordo com a bibliografia. Tenho outras, como a zona da Mata Nordestina, como as regiões da Lagoa Patos Mirins no sul, porém aqui eu foco apenas nessas 4. Como área de transição, seus impactos ambientais. Vamos também falar sobre o domínio amazônico. Esse domínio que a gente estudou lá em aula de relevo, posso botar aqui no card, justamente áreas como a extensão da planície do Rio Amazonas, que se desenvolve entre as depressões marginais norte-sul-amazônicas e da Amazônia Ocidental, além da presença de baixos planaltos da Amazônia Oriental, tá? Essa região não é uma região alta, mas de terras mais baixas. Abrange tanto a região norte, o oeste do Maranhão e o norte do Mato Grosso, de um clima equatorial, de altas temperaturas o ano inteiro, de baixa amplitude térmica, de fato, quente durante o verão, quente durante o inverno, de alta pluviosidade, principalmente nas regiões da Cabeça do Cachorro, próximo à Colômbia, onde eu chego a arrematar quase 3.300 milímetros de chuva durante o ano. Floresta, uma floresta pluvial equatorial, uma floresta latifoliada de folhas largas, perennifolia, que suas folhas não caem, de plantas higrófitas que sempre adaptadas à umidade, e presença de plantas epífitas, aquelas plantas que sobrevivem umas sobre as outras, gerando uma relação de inquilinismo. Não é o caso nem de mutualismo, nem de parasitismo, mas apenas o inquilinismo, onde uma planta acaba se desenvolvendo sobre outras, ou acaba nascendo sobre umas árvores, né, a copa das árvores, como o caso do cipó, por exemplo. Uma extensa rede hidrográfica que se expande sobre essa região amazônica com grande potencial energético, além do processo de sedimentação muito claro, de um solo fino, pouco fértil, de baixa fertilidade, porém com uma presença de uma serrapilheira, uma camada orgânica que se desenvolve sobre o solo amazônico, onde sofre decomposição orgânica direta, que já é inserido pelas próprias folhas, que já é inserido pelas próprias árvores. Então cai a sua folha, sofre a decomposição e os nutrientes já são inseridos pela própria árvore. Ou seja, apresenta uma baixa fertilidade, mas esse solo de serrapilheira que sustenta essa floresta muito claramente. Essa floresta que sofre com o chamado arco da devastação, ou arco do fogo, ou arco do desmatamento. Esse arco que se desenvolve da desembocadura do Rio Amazonas, passando pelo leste do Pará, norte do Mato Grosso até a Rondônia. Toda essa região que tem sofrido ali a formação de novas áreas de agropecuária, mas são basicamente 3 vetores. Entra o vetor do garimpo ilegal, depois os vetores da madureira e depois da agropecuária. Ou seja, a gente tem um processo inicialmente de desflorestamento.
matamento, para depois acontecer o caso de desmatamento. Aí acontece a retirada de arbustos, gramínea, tudo, para gerar de fato agricultura. Mas inicialmente, casos de retiradas de árvores, onde acabam transformando as áreas dessa floresta subúmida nas bordas da floresta amazônica em regiões do cerrado. Ou seja, eu tenho a transformação da floresta amazônica em áreas do cerrado promovida pela essa retirada de árvores. O desflorestamento, não o desmatamento. O desmatamento ainda segue um pouco mais atrás na entrada, tirando essas áreas que foram desflorestadas, tirando o restante de fato de vegetação e plantando soja, milho e cana-de-açúcar nesses espaços. Ou seja, de fato, eu tenho esse arco da devastação livremente rolando sobre as regiões amazônicas. Aqui eu também tenho claramente o caso do Cerrado brasileiro. Esse Cerrado brasileiro que é conhecido como hotspot. Isso não está na bibliografia, esse hotspot, mas está dentro do conteúdo programático da prova da ESA. O hotspot, segundo o relatório de fato da ONU, eles colocam 25 hotspots declarados no mundo. O Brasil tem cerca de 2 hotspots. Primeiro eu vou definir o que é um hotspot. É um local de grande biodiversidade com risco iminente. Tem que estar ali na iminência da extinção, Ou seja, aqui eu tenho que ter uma grande biodiversidade e uma iminência da extinção. Ah, professor, a Amazônia é um hotspot? Não, mas ela apresenta uma grande biodiversidade, sim, mas não tem iminência de extinção. De toda essa Amazônia tem 15% desmatada. Aqui o caso das araucárias, que tem apenas 2% de mata ainda remanescente, está com risco de extinção, mas não é um hotspot, pois não apresenta uma grande variabilidade de espécies de floras. Ou seja, tem que ter os dois, grande biodiversidade e risco iminente de extinção. E é o caso do Cerrado. O Cerrado que se desenvolve sobre essas regiões planálticas, então já coloca sobre o Cerrado a sua feição de relevo, que é o relevo dos chapadões. Galera, sempre que a questão vier falando de um domínio com predomínios de chapada, corre direto para o Cerrado. Um hotspot brasileiro com predomínio dos chapadões, onde são a nascente, o berço das águas brasileiras, estão justamente nesse cerrado. Aqui eu tenho nascente de afluente do Rio Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e o Paraguai. Ou seja, a nascente, o berço das águas brasileiras, se desenvolve sobre esse cerrado, sobre esse hotspot brasileiro de um clima tropical, onde eu tenho um verão chuvoso com a atuação da MEC e o inverno seco com a atuação da MTC e a MTA. Assunto de climatologia, posso colocar para vocês. E expansão principalmente da soja, do milho e da cana, que se desenvolve sobre solos mais ácidos, laterizados e lixiviados, no qual, na década de 60, devido a uma série de estudos internacionais e a entrada da Revolução Verde no Brasil, houve uma correção desse solo através do óxido de calcário, através justamente da calagem, onde eu jogo cálcio e calcário em regiões de solos ácidos que são incorporados e aos poucos vão elevando o pH daquele solo, gerando justamente uma correção e a possibilidade de plantar, ou seja, solos que eram inférteis se tornando férteis. Com isso, foi uma mão na roda, porque eram terras devolutas entregues pelo Estado e de grandes latifundiários com poder político a adentrar essas áreas de cerrado e, de fato, já desmatarem 57% dessas áreas. E até 2030, todo esse cerrado ter desaparecido. Por isso, essa iminência de extinção. A gente está falando de 9, 8 anos até seu desaparecimento de uma grande biodiversidade. Tem o caso muito claro da rainha do cerrado, árvores que demoram 1000 anos para dar o seu primeiro fruto e, de fato, são facilmente devastados com as chamadas correntões, onde junta
ou junta uma corrente no trator e o trator e são levados justamente por essas áreas arbustivas do cerrado com predomínio dos campos cerrados, claro, muito forte falando. Então, sua ocupação após a década de 1940, na chamada Marcha para o Oeste. Aliás, eu posso colocar aqui esse vídeo, muito claro, muito tenso aí, para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada aí. Se liga, vamos falar agora sobre a chamada campanha gaúcha. Galera, se liga aqui. Quando eu falo de domínios, bioma e vegetação apresentam nomes diferentes. O nome da vegetação dessas áreas aqui são os chamados campos pradarias, onde de fato se desenvolve vegetações herbáceas, gramíneas, sobre áreas de campos de ondulações baixas, chamadas de colchilhas. Nem sempre o nome da vegetação é o nome do domínio. Como o caso justamente da vegetação de pradarias, que o nome do domínio é campanha gaúcha. No extremo sul do país, de fato, se desenvolve essa campanha gaúcha, onde eu tenho a clara formação de colchilhas. Então, para vocês não sabem, colchilhas é como... Eu posso fazer uma assemelhação, que normalmente a assemelhação, não sei se está certo, uma assemelhação, não sei. Mas eu posso falar de uma forma muito clara, que eu normalmente falo em sala. Nos mares de morros, o nosso querido Aziz Absaber falava que eram morros em formato de meia laranjas, convexos, mamelonares. As colchilhas, eu não digo que são meias laranjas, mas são meios mamões. Ou seja, experimenta pegar aquele mamão, cortar pela metade no sentido horizontal, e aí você tem aquele relevo mais ondulado e mais prolongado. Isso daí são as chamadas colchilhas, entende? Onde eu tenho a formação de pampas e pradarias, as vegetações rasteiras de gramíneas, onde sofre o processo de arenização, expansão de campos de areia no sul do país. Claro, por causa da pecuária extensiva e da agricultura que se desenvolve na região. Então, devido ao boi, o gado andando com a sua pata, acaba erodindo e fazendo aflorescer o chamado arenito na região, muito forte nesse processo de arenização no sul do país.